Este é o vídeo apresentação do TCC das alunas Dorothy Karina Yu e Luana Haas Shimizu. O tema do trabalho é a construção da identidade cultural negra no ambiente escolar. Ele foi orientado pela professora Xênia Silvetti. Como justificativa para a realização desse trabalho, encontramos a seguinte questão, que a vivência da alteridade da população negra sempre foi muito ignorada, seja pela história, seja pela cultura em geral. E esse trabalho busca reparar parte desse dano, reinserindo esses conteúdos de forma ampla e plural dentro da escola. Um objetivo específico desse trabalho é valorizar a identidade negra e combater ações de discriminação e preconceito para se alcançar uma sociedade racialmente justa através do ensino artístico. Os objetivos específicos são colocar os alunos em contato com os elementos que formam cada grupo étnico brasileiro para que eles sejam capazes de compreender a complexidade dessas identidades e, ainda assim, se afirmarem não apenas pela cor de pele ou do cabelo, mas também por outros elementos. E, por último, proporcionar a valorização de sujeitos afrodescendentes presentes na historiografia brasileira e em diferentes suportes da arte. Na abertura do capítulo 1, fazemos uma breve análise sobre as diferenças e as igualdades entre os termos didática e metodologia. E a importância da aplicação de uma didática apropriada para determinados grupos sociais, no caso. Porque a didática, diferentemente da metodologia, ela aplica o conteúdo de acordo tentando lidar com o tipo de público que está sendo ali apresentado, socialmente e culturalmente falando. Quando você pensa nos termos que envolvem o que é uma colonização, existe em contrapartida, mesmo que inevitavelmente, um certo apagamento de uma cultura em prol da outra. Então, a nossa cultura foi colonizada, de certa forma, por ideais, práticas e uma história de outro povo. Tanto que se você pegar um livro de história, vai estar lá a história de Portugal associada ao Brasil de forma intrínseca. Em seguida temos a citação da Grada Quilomba, que em seu livro ela traz uma citação de uma outra teórica, e nela ela cita como ela se sentia sendo uma mulher negra dentro do ambiente acadêmico, e ela cita como se ela fosse um peixe fora d'água, que ela fosse um peixe de água doce no mar de água salgada, e que naquele mar ela não via nenhum outro peixe como ela, dando a entender, ou exemplificando no caso, a ideia da exclusão que esse povo sofre nesse meio acadêmico. Outro motivo que nos levou à produção desse trabalho foi um dado do IBGE, que conclui que mais de 50% da população brasileira se identifica, se autodeclara como preta ou parda. Vale ressaltar que essa pesquisa foi realizada com base em autodeclaração. Não houve um estudo genealógico, não houve um estudo de cores ou fotográfico, fenótipo, que seja, para a identificação dessas pessoas. Foi uma autodeclaração. É interessante perceber como grande parte se declara parda. E o que seria o pardo, né? Da onde vem a identidade do pardo? E por que essas pessoas se declaram pardas e não descendentes de negros ou índios, por exemplo? Entrando nessa problemática, a gente encontra a seguinte questão, que por muitas vezes a ideia de estar associado a uma imagem branca ou uma imagem menos negra seria algo que em sociedade seria valorizado, no caso. Em seguida, a gente tem uma discussão sobre a desigualdade, né, na sociedade brasileira. E a desigualdade em si não pode ser medida simplesmente pela renda. Não é só quanto uma família ganha que vai dizer como ela se estabelece no contexto social ou de forma complexa. A gente tem que adentrar com a ideia de que é mais do que o quanto você tem. É onde você vai, o que você consome, como consome, qual é a cultura que te move a consumir. A gente tem um dado que é o índice de mobilidade social de um país ou de uma nação, que é o quanto é possível, seja fácil ou difícil, para uma família sair da pobreza e quantas gerações é necessário para que isso aconteça. No Brasil são necessárias 9 gerações para que uma família saia da pobreza. É um dado que bate com o dado da África do Sul, por exemplo.
enquanto que na França ou Alemanha são 3 gerações. A gente precisa pensar em permear o imaginário educacional, onde que uma raça ou etnia só possa existir num cenário em que ela tenha sido devidamente apresentada. No contexto escolar, a gente tem uma oportunidade de apresentar as diferentes raças e etnias de forma mais igualitária, mesmo porque a realidade já se mostrou muito desigual e com chances menos justas de ambas ou as demais raças, porque o Brasil é um país plural, possam conviver e ter a sua história valorizada em harmonia. Porque muitas vezes o que acontece, a gente estuda a história e a cultura de uma classe hegemônica, ou seja, dominante, e as outras demais ficam no completo esquecimento ou na desvalorização dentro de uma sociedade de consumo que é a nossa. Por fim, nós citamos a Derucina Alves Campos Sós, a autora que vai dizer que para um melhor convívio em sociedade, nós precisamos desenvolver a empatia e o respeito mútuo para com os indivíduos. O ensino baseado em uma ideia de autoridade propõe aprender com as diferenças entre as pessoas e não mais distingui-las entre semelhantes e diferentes, ou seja, propõe que nós encontremos dentro do termo, dentro da ideia de autoridade, que é se encontrar dentro da diferença com o outro, a nossa própria identidade. E estabelecer dentro da escola, isso mais como o objetivo geral desse projeto de extensão, é propor que você apresente a ideia de autoridade e que através dela você tenha uma construção do imaginário que permita que diferentes classes, raças e culturas possam conviver bem. Porque muitas vezes o que acontece até hoje, é que a cultura negra ela sofre preconceito religioso, preconceito econômico, sofre preconceito por parte das próprias pessoas descendentes de negros que não se veem ali naquele contexto. Para concluir a apresentação desse projeto de extensão, a gente conclui com a ideia de apresentar não só o termo alteridade, mas introduzir isso, incluir isso dentro da vivência escolar, dentro do ensino de história, dentro da prática artístico-cultural, dentro das práticas educacionais da escola em si. No segundo capítulo, nós falamos sobre o aporte teórico, então a bibliografia e os demais livros que nós utilizamos no desenvolvimento desse projeto. A Luana fala um pouquinho para vocês no início desse vídeo. E no terceiro capítulo, nós falamos sobre o desenvolvimento do projeto, que são em 8 aulas. 8 aulas, cada uma contendo 5 horas, tá? Nós sabemos que nós temos 3 tipos de absorção de aprendizado, sendo uma delas auditiva, sinestésica e visual. Então, dentro desse projeto, nós tentamos utilizar essas 3 formas de aprendizado para melhor absorção do tema, tá? Na primeira aula, nós pensamos em trazer diferentes bibliografias de contribuintes negros no mundo. Então, nós vamos trazer bibliografia sobre o teórico Stuart Hall, sobre o antropólogo Kabengele Munanga, sobre a escritora ativista de direitos humanos Sueli Carneiro, Zumbi dos Palmares, o líder quilombola, conhecido, o Grande Otelo, que ele se destacou sendo ator, cantor, compositor, sambista e poeta. Maria Firmino dos Reis, ela foi considerada a primeira romancista negra brasileira no Brasil. O Arthur Timóteo, pintor decorador brasileiro. Estevão Silva, o primeiro pintor negro de destaque. E entre outras bibliografias que nós queremos trazer para desmitificar, né, essa forma de que o negro muitas das vezes não tem muitas contribuições, né, de forma positiva. Nós vamos trazer essas bibliografias e na primeira aula nós vamos ter também uma conversa, né, onde o aluno pode trazer de diferentes bibliografias como contribuição também. Na segunda aula nós pensamos em trazer vídeos como Nossa Voz Ecoa, da Preta Rara, de 2018. Esse vídeo, ele aborda a Lei 10.639, que é a lei que nós utilizamos também dentro do desenvolvimento desse projeto. É a lei onde ela traz a importância do ensino afro-brasileiro no ambiente escolar. Então aqui, nesse vídeo, tem muitos ativistas, tem professores, alunos, filósofos, que falam a importância de abordar essa lei, né?
Vamos trazer também o vídeo Entre Cantos e Chibatas, que é da Lilia Schwartz. Ela analisa diferentes fotos da escravidão e pós-escravidão com um olhar atual. E dentro dessa segunda aula, finalizando, nós vamos falar sobre a boneca Bayomi, né? Que é uma boneca que ela foi feita no tempo de escravidão. Foi uma forma que as mães escravas tinham de fazer o bebê parar de chorar, que eu falo um pouquinho mais sobre o trabalho. Elas tiravam um pedaço de pano de suas saias e criavam essa boneca como forma de distração para a criança. Então, na terceira aula vai ser desenvolvida a realização da oficina da boneca Bayomi, bonequinha de pano. No final dessa terceira aula, nós vamos solicitar que os alunos realizem pesquisas em casa sobre artistas negros contemporâneos, para que na próxima e quarta aula eles tragam uma apresentação em forma de slide e da melhor forma que eles possam levar para a sala de aula e apresentar para os demais alunos. Nessa quarta aula vai ser a apresentação do artista e no final vai ter uma roda viva, a fim de nós vamos conhecer diferentes artistas, né, que eles trouxeram, além de analisar o vídeo. Nós vamos discutir como foi a dificuldade ou a facilidade de localizar esses diferentes artistas ou diferentes contribuintes à arte contemporânea. Nós vamos falar também sobre os sangradores, Preto Mina, diferentes artistas barrocos, muitos artistas barrocos que tiveram a contribuição para esse movimento artístico, nós vamos discutir dentro dessa quarta aula. E vamos falar também um pouquinho sobre a arte Bark Paints. Essa arte, ela nasceu de aborígenes australianos, que eles foram considerados os primeiros humanos modernos que migraram da África. E a sua arte, que de alguma forma agora, ela foi muito conhecida, ela tem um destaque. São feitas em casca de árvores. Eu explico também um pouquinho mais no trabalho, mas é muito interessante. E na quinta aula nós pensamos em fazer uma aula com sarau, com contos afros, livre participações dos alunos, onde eles podem trazer diferentes artistas, ou eles podem trazer suas próprias obras. É uma forma de tornar mais dinâmico o projeto, né, o desenvolvimento do projeto, e uma forma também de conhecer os contos afros, que são muito ricos de informações que muitos não conhecem, né, também. Na sexta aula vai ser apresentado o vídeo da Rosana Paulino, que é Diálogos Ausentes, Vozes Presentes. Nesse vídeo ela fala sobre a superação da herança racista no espaço de convivência. Então, nas primeiras duas aulas dessa aula, nós vamos demonstrar e falar um pouquinho sobre esse vídeo, e no final da aula vai ser solicitado um desenvolvimento de um mapa mental, onde os alunos eles poderão canalizar as demais informações que eles aprenderam com as aulas anteriores, né? Eles podem linkar os conteúdos e também facilitar o desenvolvimento criativo deles, né? Então vai ser proposto para criarem um mapa mental. Nós vamos solicitar também, nessa sexta aula, no final dessa sexta aula, uma produção artística visual que aborda os diferentes artistas negros. Então o aluno ele poderá fazer da forma que ele achar necessária, só que tem que ter dentro do tema abordado, né, dentro desse projeto. A sétima aula vai ficar livre para eles poderem desenvolver, retirar dúvidas e solicitar a nossa orientação. E na oitava e última aula, o aluno ele poderá realizar a apresentação dessa produção artística feita. Como avaliação, nós pensamos na participação do aluno, o desenvolvimento, que vai ser ali onde nós estamos analisando, e a participação de todo mundo. Eu quero aqui agradecer pela orientação da Xênia, dos demais professores que ajudaram ao longo desses 4 anos, e agradecer aos membros dessa banca que tiraram esse tempinho para poder assistir nosso vídeo e analisar nosso projeto.
Espero que gostem. Obrigada!